para a gente entender tudo o que aconteceu. Para a gente entender porque as até agora responsabilidades. a família está lá sem resposta oficial, tá? Você vê que outras pessoas reclamam do atendimento nesse hospital quando chega com situação de emergência, tá? E urgência. Eles não estão nem aí pelo que a gente vê. Na imagem que foi gravada, a gente vê diversos funcionários da saúde, todos parados como se fossem postes, ninguém toma nenhuma atitude. A menina está no colo da mãe, da Jéssica, não estava dormindo porque estava num momento de paz e tranquilidade, pelo contrário, estava desmaiada e o resultado final foi o pior, que foi a morte da criança. E aí? E aí, como fica? Emitir só uma nota e nada acontece, sem justiça, sem nada, sem punição, para um hospital que deixou, né, um plano hospital, deixar uma criança morrer sem atendimento? Carência? Ou realmente não prestam serviço de qualidade como tem as pessoas denunciando? Bruno, essa situação é uma situação que muitas famílias já viveram. De chegar na porta de um hospital, seja ele público ou particular, e não conseguir atendimento. Então, hoje nós vamos ensinar para você quais são os seus direitos. Nós vamos conversar, né, com os profissionais, com a família, mas nós vamos mostrar também quais são os seus direitos, para que você possa agir numa situação como que viveu essa família. Como você já disse, não existe essa história de carência. Não. Passado não 24 horas, contratou o plano, 24 horas depois, tiver urgência e emergência, o hospital é obrigado a atender, né, Celso? Exatamente, exatamente. E foi o que não aconteceu. Eu queria começar com o Dr. Alan, para o Dr. Alan explicar para a gente qual a diferença entre emergência e urgência e quais são os procedimentos que o médico deve tomar, doutor Alan. Como vai? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, prazer é meu, Celso, Bruno. O caso lamentável, muito triste realmente, que a gente presencia, dessa menininha de 3 anos de idade que teve sua vida ceifada. Então, assim, nós temos vários aspectos para observar nesse caso, né? O primeiro, assim, talvez, mesmo se ela tivesse tido um atendimento imediato e adequado, ela tivesse evoluído para o óbito, porque era um caso muito grave, ela teve um AVC hemorrágico, seria o derrame que as pessoas falam no popular, que existe o isquêmico, que é por falta de sangue, e o hemorrágico, que é por sangramento, por uma hemorragia, que é muito mais grave, e o tratamento é cirúrgico, que é o dela. Porém, isso não justifica de forma alguma a demora ou a falta de atendimento, jamais, entendeu? Nós temos dentro da medicina urgência e emergência. As pessoas costumam confundir e achar que é a mesma coisa e chamar sempre de emergência uma urgência e vice-versa. A emergência são situações onde você tem um risco iminente de morte, um risco imediato de morte. Então, você requer um atendimento imediato. Para esse caso, não tem desculpa, ao meu ver, assim, de convênio, de carência, de dinheiro, de nada. É óbvio que ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Um hospital privado não é obrigado a trabalhar de graça, nem um médico, na minha opinião. Jamais omitir o atendimento. Eles têm que atender um caso de emergência na hora, depois manda a conta para o convênio, para a família, para quem de direito. Mas um caso de um paciente que está com risco iminente de morte, você não pode deixar de atender jamais, seja em qualquer situação, seja um atendimento público, privado ou de qualquer outra ordem, né? Carência não justifica jamais, né, Celso? Deixa eu aproveitar a tua presença aqui para te fazer algumas perguntas. Veja, no primeiro momento, né, eles tinham feito lá uma análise do caso da Alice e constataram lá uma possível meningite. Nós temos um exame de sangue, inclusive nós franqueamos a você para que você analisasse esse exame. Então, no primeiro momento, uma meningite, que é grave, né? Gravíssimo, né? No segundo momento, aí descobriram que não se tratava de uma meningite e sim de um AVC. Nessas duas situações, caracteriza emergência ou caracteriza urgência? Caracteriza a emergência, Celso. A emergência, o que é a emergência? É tudo aquilo que tem um risco imediato de morte. Então seria um infarto, um rebaixamento do nível de consciência que ela estava tendo, convulsões, grandes hemorragias. São alguns casos que caracterizam a emergência. Urgência é diferente. Urgência é um caso que pode complicar se não tiver um atendimento rápido, mas não tem risco imediato de morte. Seria o quê? Uma fratura, um entorse, uma dor abdominal moderada ou intensa, como uma cólica renal. Então são casos que pode aguardar, mas precisa de um atendimento também, né? Se você examinasse esse exame de sangue que você teve acesso, né? Você diria o quê?
Você já passou por situações como essa, eu conheço bastante a tua vida porque você é meu amigo, inclusive, né? Eu sei que muitas vezes você peitou, inclusive, plano de saúde e mandou internar porque a vida era mais importante do que a discussão de quem ia pagar a conta. Com aquele exame, eles deveriam ter dado atendimento na porta do hospital? Não, assim, só pelo exame de sangue não, mas pela clínica, sim. A clínica, a gente costuma dizer na medicina que a clínica é soberana, né, Celso? O exame de sangue mostrava um aumento de leucócitos, que evidenciava ali e segmentados e provavelmente um quadro infeccioso. Mas quadro infeccioso pode ser qualquer coisa. Tem até uma dor de garganta pode aumentar os leucócitos, uma infecção de garganta, vários casos infecciosos podem ter esse aumento de leucócitos. Só isso não caracteriza nada. A médica que deu atendimento inicial ter confundido com meningite também não é um problema, porque ela fez o diagnóstico de gravidade e quis transferir a criança. E assim, ela tinha nas mãos o quê? O histórico, um quadro de crise convulsiva, ela tinha aumento dos leucócitos, tinha a clínica da paciente, ela confundiu. E pode se confundir no momento inicial, antes de ter os exames. Ela transferiu para um hospital que tinha mais recursos para fazer uma tomografia, para fazer outros exames. A meu ver, assim, apesar dela ter se equivocado no diagnóstico, não tem nenhuma falha dessa médica que prestou atendimento inicial, não. A questão, Alan, não é essa. A questão é a seguinte, é para a gente tirar realmente as dúvidas. Eu queria colocar a Jéssica e o Leandro na tela com a gente aqui. A gente podia até dividir a tela, se fosse possível, né, para entender o seguinte. Jéssica, a sua filhota Alice, ela estava desmaiada no seu colo, era isso? Ou ela estava dormindo? Ela estava desmaiada e precisando de oxigênio em todo momento, onde eles falam que não precisavam. Como não precisava, se em todo momento a gente tem que ir na ambulância por conta do oxigênio. A médica da UPA estava desesperada sempre botar a mangueirinha do oxigênio nela. Quando eu cheguei lá na UPA, às 5h30 da manhã, ela já estava lá desacordada, com os eletrodos, com oxigênio, e não me respondia. Eu falava com ela, não me respondia. O momento que eu vi ela acordada foi quando ela ia gritar de dor na cabeça e começava a convulsionar e já apagava novamente. Então, as convulsões bem rápidas. E aí, nesse momento, inclusive, meu marido, Leandro, ele é fisioterapeuta, ele questionou a doutora por conta do tipo da convulsão que ela tinha, por conta que ele fez uns testes lá nela de toque e percebeu que um lado dela não estava respondendo já de manhã, na UPA ainda. Foi quando ele chamou a doutora e questionou se podia ser um AVC. E ele achava que era sintomas de um AVC. E ela disse na mesma hora, não pode ser AVC, porque é uma criança que estava suspeitando de meningite. Ô, Leandro é um profissional de saúde, né? É um fisioterapeuta. Isso. Leandro, você fez os testes e viu que ela não tinha movimento numa parte, no lateral do corpo? Num dos lados do corpo? Isso. Inclusive, nos momentos que ela tentava reagir, né? Era perceptível que só um olho tentava abrir, só uma boca, um lado da boca reagia, só um braço tentava se levar a cabeça para mostrar onde era o local de dor. Então, tudo isso só ajudou, né, a perceber. Pois é. Esse é o AVC, né, Leandro, que geralmente é do lado direito, né? Da cabeça, né? O que causa a paralisia dos movimentos. Isso dela foi do lado direito, sim. Lado direito, aí parou o lado esquerdo. E para o lado esquerdo, que é o lado contralateral que para, né? Então, mas isso você chegou a noticiar para a médica e ela não acreditou no seu diagnóstico? Isso, eu me apresentei como fisioterapeuta, né? Eu falei que era fisioterapeuta e fiz o questionamento. E assim que eu fiz o questionamento, ela em seguida falou que não deu muita atenção e falou que era difícil acontecer em uma criança, apenas isso. E para você ver, no óbito, né, consta com a morte, a causa da morte é o AVC, né, Leandro, né, Jéssica? Isso. Celso, pode falar. Posso falar? Outra coisa que eu fiquei muito chateada, assim, essa médica da UPA, ela é funcionária do João Paulo II também. Ela sabe que lá não tinha tomografia, nem eletrocardiograma, nem nada. Então, deixa eu explicar isso. Deixa eu só explicar. O que a Jéssica está denunciando é o seguinte. Ela estava na UPA, você sabe, a UPA é pública, né? Teve o primeiro atendimento e a mãe... Foi você que disse que ela tinha plano de saúde? Foi você que disse que ela tinha plano?
Ela perguntou porque não estava conseguindo uma transferência no hospital público e perguntou se havia plano, se a minha filha tinha plano. Foi quando eu falei que ela tinha plano de saúde e era Smile. Aí ela me falou que o hospital de emergência e urgência era o João Paulo II e que ia ligar para lá. Agora, ela é médica da UPA e é médica também do João Paulo. Então ela conhece a estrutura do João Paulo. Aí a minha pergunta é a seguinte, então ela acompanhou vocês na ambulância, inclusive, de acordo com o que você está relatando, dando oxigênio para a sua bebê, para Alice, certo? Pois é. Isso. Ela não sabia os equipamentos que tinham dentro do hospital? Ela não tinha conhecimento, já que ela trabalhava lá? Tinha, né? E aí quando vocês chegam lá, o hospital diz que não tinha equipamento para atender a sua filha? Não, eles não falaram porque não chegou nem a atender a gente. Eles não chegaram a atender, a dar suporte nenhum, nem a fazer uma ficha inicial. Eles simplesmente viraram as costas. Eu só vim saber isso depois da morte da minha filha, quando eu questionei que eles podiam ter feito alguma coisa. Foi quando me relataram que lá não tinha. Que E por que levou para lá, então? Ela não tinha. E por que a médica levou para lá? E foi isso que me deu assim, mágoa dela. Vocês perderam quanto tempo lá, exatamente, para a gente entender, né, a gravidade da história? Quanto tempo vocês perderam lá nesse hospital? Olha, foi 5 horas da manhã, a Alice estava na UPA. A gente só veio conseguir ir para o trauma, ser atendida no trauma 1h da tarde. Então foi toda a manhã perdida. Toda a manhã perdida no Hospital João Paulo II, sem atendimento. 8 horas. Quanto tempo, mais ou menos? 4, 5 não, horas? Dentro do João Paulo II, a gente não permaneceu mais que 1 hora, porque pelo estado de gravidade de Alice, como eles viraram as costas e disse que não ia atender, essa doutora da UPA que estava junto com a gente falou, ela precisa ser atendida agora, porque o caso dela é muito grave. E aí ela disse que minha filha tinha caso gravíssimo, risco de morte, então ela precisava ser atendida agora. E aí ela sozinha ligou para o hospital universitário pedindo para fazer uma tomografia. Que é hospital público, não é hospital particular, certo? É, outro público. É hospital público. E aí vocês correram, aí vocês foram para lá. Agora, porque lá tinha um infectologista e a primeira suspeita era de meningite, né? Então ela pensou em levar para lá. E aí não era meningite, foi feita uma tomografia, foi isso? E aí, assim que chegou lá no HU, no hospital universitário, fizeram a tomografia e diagnosticaram. Diagnosticaram o AVC. Doutora Ala, quer falar? Não, sim, eu vi o caso dela, eu vi a tomografia, ela tinha uma hemorragia muito extensa, muito grande. Foi feita uma craniotomia, que é quando se tira um pedaço da calota craniana, porque o sangramento ele faz um efeito de massa, ele começa a comprimir o sistema nervoso, ele começa a herniar, e essa compressão que dá a maior parte das complicações. Então eles tiraram um pedaço da calota craniana para poder expandir o sistema nervoso, para poder tirar esse efeito de pressão, tirar esse efeito de massa, né? Foi a tentativa que eles fizeram. Infelizmente não tiveram sucesso, né? Pois é. A preocupação toda está, né, no momento em que ela chegou lá, se a médica do hospital tivesse feito... Eles tinham condição de fazer uma tomografia? Eles tinham pelo menos tomografia no hospital do João Paulo II? Não Nem tinha. Tomografia? Nem tomografia. O que eles têm lá? Você sabe dizer? Nem o raio-x tem lá. Nem raio-x tem lá. Por denúncias de outras pessoas, eu fiquei sabendo que nem raio-x. Mas, então, pois é, a gente tentou contato com o hospital João Paulo II, eles mandaram uma nota pra gente, né? Aqui, ó. Tá aí a nota. O que diz a nota? João Paulo II, João Paulo II está aqui. Nota esclarecimento, dia 22 de maio de 2020. Informamos... Assim, é uma nota bem grande, né? Mas eu vou tentar dar uma simplificada aqui no trecho. A criança não permaneceu nas dependências do Hospital João Paulo II por mais de 30 minutos e durante todo o processo, entre a entrada na UPA, né, Oceânica e até a entrada no hospital de trauma, o senador Humberto Lucena, a paciente esteve assistida pela equipe médica, pela médica e pela equipe médica e também pela equipe da unidade móvel. Ou seja, eles falam que ao tempo todo ela estava sendo assistida, acompanhada. Ela foi assistida pela médica do hospital? Ela foi assistida, Leandro? Foi assistida? Não. Não? Nem um momento? A gente estava sendo assistida pela médica da UPA, a que atendeu ela inicialmente. Foi com a ambulância da UPA, porque quando a gente é atendido na UPA, a gente não pode sair com o nosso carro particular, tem que ser com a ambulância da UPA, no caso do governo daqui, né, do estado, público. E a gente foi
assistido por eles nessa ambulância. O João Paulo II não teve nada a ver com isso. Bom. O João Paulo II, acho que só sabe o nome dela por isso que aconteceu. E Tá. fala que No ainda nota momento, que ela... a médica se preocupa em olhar para o rosto da Alice, sabe? Desde que a gente chegou no hospital, ela nem ao menos perguntar como é que estava a criança. Ela só se preocupava em dizer que não podia ser atendida e depois se preocupou com a filmagem. E na filmagem mostra ela entrando numa salinha lá e não saiu mais. Até a médica da UPA, né, decidir ligar para o HU e conseguir essa vaga, porque devido ao estado de urgência, né, de emergência, ela tinha que ser transferida logo para fazer esse exame. Bom, Mas o João Paulo nem para dizer assim, olha, nós não temos esses exames aqui, corram para tal lugar, nem para orientar, sabe? Eles se preocuparam em fazer isso com a gente. Ou seja, bom, foi perder e aí, tempo, e aí né, o questionamento o tempo todo era o seguinte, né? Nós estamos aguardando a autorização do plano, foi isso? Isso. E assim, mesmo aguardando a autorização do plano, Eles ela poderiam- viu que estava com uma mangueirinha de oxigênio, eles poderiam ter colocado uma maca, colocado o oxigênio, sabe? Poderia ter dado esse primeiro socorro, vamos dizer assim, né? Ter dado essa atenção inicial. E aí ter nos orientado da melhor maneira. A gente não queria nada demais. Mas a gente quem queria ser bem estava esperando a orientado. autorização do plano era o hospital, João Paulo II? Isso. Mas esperando que autorize. Primeiro é o seguinte, não tem que esperar autorização. Segundo, não tem estrutura para atender a criança, não tem equipamento para fazer exame. Porque não avisaram Vai esperar? Qual autorização? Pois Para é. que autorização? Se não tem Isso. capacidade hospital, se não tem equipamento para atender, por que vai segurar a criança e não faz a transferência? Olha só, Mas Exatamente. olha o E hospital esperar uma capacitado. autorização para dizer que não pode atender. Autorizou. Ah, beleza. Só que não tem equipamento, vão ter que levar a ponto do canto. Aí Olha, não adianta. Olha só o que diz a legislação. Olha só o que diz a legislação. Prazo máximo é de 24 horas para cobertura de casos de urgência e emergência. Doutor Alan já explicou o que é urgência e emergência. Me disse que se ele tivesse lá, ele teria, num caso como esse, dado atendimento à criança. Não é isso, doutor Alan? Não, com certeza, Celso. Olha, no início da minha carreira, logo que eu me formei, eu cheguei a fazer muito plantão de emergência, de urgência, de pronto-socorro. Teve uma vez num hospital da Grande São Paulo, aconteceu um caso de um paciente que chegou com insuficiência respiratória aguda, um caso grave, era uma emergência. Eu já peguei o paciente, comecei a ventilar ele, ambuzar, levei direto para a UTI, falei já para a UTI. Nesse momento vieram as chefes da recepção e a chefe lá da parte administrativa falar, doutor, ele veio aqui por engano, o convênio dele não atende no nosso hospital, é no outro hospital daqui 2 quarteirões. Eu falei, já para a UTI. Ela falou, doutor, o senhor vai se complicar. Eu falei, eu vou me complicar se o paciente morrer na minha mão ou porque eu mandei ele embora. O paciente já para a UTI. Depois a gente discute parte financeira, parte burocrática, e é assim que o médico deve agir, senão o médico se complica. O médico não deve se curvar jamais à parte administrativa de nenhum hospital, de nenhum plano de saúde, né? Tá, em primeiro lugar, sua consciência, em segundo lugar, o seu diploma, nunca a parte financeira, né, Celso? Pois é, você tem Emergência razão. tem que atender na hora. Você tem- Depois você discute quem paga, né, Celso? Depois você discute se é a família, se é o convênio, quem que é, mas primeiro você atende, é emergência. Estabelece, assim, você tem que estabilizar o paciente, dar o primeiro atendimento, tira ele da situação de emergência, depois, se ele não tem direito, condições de arcar com custo naquele hospital, você tenta uma vaga no hospital público e tenta transferir, se for o caso, ou para o hospital do convênio. O que não pode é você recusar um atendimento de emergência. Esse é meu ver, né? E uma outra Jamais. coisa, a parte financeira, quem vai resolver é a parte administrativa. A administrativa jamais pode interferir no juramento, Pois é. né? No momento de salvar uma Bom, vida. nós temos uma lei, que é a lei que trata dos planos de saúde, a Lei 9656. Essa lei aqui, olha. Lei 9656, de 3 de junho de 1998. Fiz parte da comissão que fez essa lei. Ela já foi mudada, teve mais de 200 mudanças por medida provisória. Diz o seguinte, ó. Através de uma medida provisória, que eu votei também, o prazo máximo de 24 horas para cobertura nos casos de urgência e emergência. Então, a lei já é clara, diz, não se discute. E como se não bastasse isso, tem uma jurisprudência imensa. O que é jurisprudência, Celso? Jurisprudência são decisões tratadas pelos tribunais. E aqui nós estamos falando do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte, olha, um monte de decisões, né? Dizendo o seguinte, a responsabilidade solidária de quem? Do hospital e do plano de saúde. Se o contrato fundado na prestação de serviços médicos, hospitalares próprios ou credenciados,
no qual a operadora do plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar a responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. São decisões, eu tenho uma decisão aqui, né, Superior Tribunal de Justiça, 2 decisões dizendo que o plano de saúde é solidário ao hospital, 3 decisões dizendo que o plano de saúde é solidário ao hospital, 4 decisões dizendo que o plano de saúde é solidário ao hospital, que tem que dar atendimento, 5 decisões aqui que foram poucas que eu levantei para que vocês tenham conhecimento do que a legislação diz. E o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 34, diz o seguinte, olha, isso para que você tenha conhecimento. Só fora que numa situação como essa, você não está tendo atendimento na porta do hospital, chama a polícia. Omissão de socorro é crime. Chama a polícia. Depois você pode chamar quem você quiser, a imprensa, chama a polícia lá na hora. Faça o que o casal fez, grave sim, tem que gravar. É proibido gravar, não tem isso, gente. Você tem que documentar o que estão fazendo com você. É um absurdo que os hospitais fazem, não querem se responsabilizar e ficam na porta do hospital dizendo assim, só vou atender se o plano de saúde der autorização. Peraí, e a vida das pessoas? Nós estamos brincando com a vida das pessoas? Olha só o que diz o Código de Defesa do Consumidor em relação à responsabilidade de quem atende na prestação de serviço. Está aqui, ó. O fornecedor de produto ou serviço, no caso, o hospital e o plano de saúde são fornecedores de serviços, é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Isso significa o seguinte, se o médico não deu atendimento, se o funcionário não deu atendimento, o plano de saúde é responsável, o hospital é responsável, tem que pagar uma indenização. E cada consumidor que reclama, como esse casal está reclamando para a gente, nós vamos fazer com que eles comecem a atender, porque vai ser uma quantidade imensa de ações contra os hospitais e contra os planos de saúde por mau atendimento ou por não querer atender porque ainda está na carência, se esquecendo de que é obrigação atender porque está no texto da lei, a partir de 24 horas você fez um plano de saúde, passou 24 horas, você tem um problema de emergência ou de urgência, corre para o hospital, é obrigado a atender. Não quer atender? Chama a polícia. Chama a polícia que o delegado de polícia vai saber levantar a legislação e vai tomar as devidas providências, inclusive de responsabilizar o médico por omissão de socorro. Vai responder criminalmente. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o que diz o Código Penal. Omissão de socorro, olha, artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida, ferida, ao desamparo, ou em grave e iminente perigo, ou não, pedir nesses casos o socorro da autoridade pública, pena, detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses e multa. E ainda diz mais aqui, olha, condicionamento do atendimento. Artigo 135A, exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou seja, se você chegou no hospital, primeiro atende, depois preenche ficha, depois preenche documento que for necessário. Não pode ficar segurando o paciente, está no estado de emergência, né? Ou de urgência, segurando o paciente lá na porta, primeiro preenche a ficha, primeiro autoriza, liga para o plano de saúde, vê se o plano de saúde vai autorizar. Se autorizou, nós vamos atender. Aí vai responder criminalmente, né? Celso, vai responder. Oi. Eu tenho a nota do Plano de Saúde, São Paulo, 22 de maio de 2020, Patrulha do Consumidor. Reiteramos a informação prestada anteriormente, né, afirmando não existir qualquer ilicitude na conduta adotada por esta operadora do plano de saúde. Os fatos já estão sendo apurados pelas autoridades competentes e certamente será demonstrada o estrito cumprimento da legislação. Infelizmente, por motivos alheios à conduta desta empresa, 6 dias após ter comparecido à sede de um dos nossos credenciados, a criança veio a falecer, razão pela qual manifestamos nossos
pêsames à família. Vitor Cardoso, marketing e comercial da Smile Saúde, tá? Bom, falando aqui. Aí nós descobrimos o plano. seguinte, nas nossas conversas, da nossa equipe, na nossa produção, com o plano de saúde e hospital, nós descobrimos que é o mesmo grupo. Então isso que ele está falando aqui é mentira. É uma afirmação falsa e enganosa. Ele mente quando ele diz que é um dos credenciados. É credenciado o hospital? Não é o mesmo grupo? Pelo menos é o que falaram pra gente. Vocês já estão sabendo disso? Hein, Jéssica? Acabamos de saber. Pois é. Nós soubemos, depois de muito conversarmos com eles, que se trata do mesmo grupo, porque nós queríamos o quê? Saber quais as providências que o plano de saúde ia tomar em relação ao Hospital João Paulo II. Se ia descredenciar por conta do que aconteceu, quais as providências iriam tomar. Nenhuma, gente. Não vai tomar nenhuma. Agora eu vou dizer pro hospital agora. Você quer falar? Vocês querem falar? Pode ligar pra gente. A gente atende, você já tem o nosso telefone. A gente atende e quer dar o direito de resposta a vocês. Ao plano de saúde, o Smile, quer falar? Nós estamos aqui para te ouvir. Agora, mentir nas notas, dizendo que é um credenciado, também é credenciado, mas é do mesmo grupo. Vai tomar providência ou não vai? Quais são as providências? Porque existem outras providências que nós vamos acompanhar junto com a família, que são as providências na esfera civil, na esfera criminal, né? Junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, enfim, todas as providências necessárias junto ao Conselho Regional de Medicina para apurar a responsabilidade do profissional, todas essas nós vamos tomar. Agora nós queremos saber do hospital, nós queremos saber do plano de saúde. Quem quer comprar um plano de saúde em que o hospital deste mesmo plano diz que tem urgência lá e não tem urgência para atendimento, não tem estrutura para emergência e para urgência? O que tem dentro do hospital? Dá para vocês falarem para a gente? Porque a família até hoje não sabe. Vocês sabem o que tem dentro do hospital? Não, eu acho que até uma clínica tem mais estrutura do que eles. Pois é, porque não quiseram atender... Puseram segurança na porta, aí vocês estão vendo as imagens, segurança ficou plantado na porta, depois, era a médica, né, que a médica saiu da recepção, a médica estava na recepção, tinha nesse momento que ter dado o mínimo de atenção à criança. Peraí, vamos ver o que a criança tem. Essa criança não estava dormindo no colo da mãe, como diz o hospital. A criança precisava de atendimento, de atendimento emergencial. Aí o doutor Alan já explicou pra gente a responsabilidade do médico. E aí? E agora, como é que fica? Como é que você conserta a vida de uma família? Eu sei porque minha vida começou assim, né? Quando eu perdi minha mulher por negligência médica no hospital, que destruiu uma família inteira. Você conserta, você não conserta, gente. Você não conserta, isso é uma dor infindável. Eu acho que a pior dor que existe no mundo, viu, Bruno, é perder um filho. Deus me livre. Até porque, né, nós estamos preparados para ir antes dos nossos filhos. Agora, perder os nossos filhos é uma dor imensurável. Porque o amor por filho é um amor incondicional. É um amor que a gente sente e a gente não quer nada em troca. A gente quer ver o filho da gente sorrindo, só isso, mais nada. A gente quer dar tudo para os nossos filhos. E na hora que você precisa de atendimento médico, que você precisa de atendimento à saúde, você não consegue. Então, eu quero dizer para vocês, Jéssica, o seguinte, nós vamos acompanhar o caso de vocês sabem disso, nós vamos acompanhar o caso de vocês, nós queremos voltar com essa história, nós queremos mais informações, à medida que vocês tiverem, vocês vão falando para a gente, né? Eu vou continuar orientando vocês, vou continuar conversando com a equipe de advogados que está atendendo vocês. Vocês já foram na delegacia de polícia, como eu solicitei, não foram? Fizeram um boletim de ocorrência. Nós vamos acompanhar junto com o Ministério Público. Essa situação não pode ficar por isso mesmo, não pode. As responsabilidades, tanto no campo profissional como criminal, têm que ser apuradas. Além disso, as indenizações... Olha, gente... Eu vou dizer uma coisa para vocês, nenhuma família quer uma indenização porque perdeu alguém, né, um ente querido. Não quer, a pessoa ela tocaria qualquer indenização do mundo, por maior que fosse, pela presença desse parente, desse ente querido, de um filho, como é o caso deles. Mas tem que ir, vocês têm que, como eu disse para vocês, vocês têm que ir até o fim nessa história, não é pelo dinheiro, não. Nem que vocês doem o dinheiro se vocês quiserem para uma instituição de crianças, né, que atendam crianças, etc. Vocês têm que ir até o fim para que o hospital aprenda, para que o plano de saúde aprenda a respeitar o cidadão, para que ele
trabalha em cima dos seus prepostos e representantes autônomos, dizendo assim, olha, quando chegar uma situação como essa, atenda. Não fica telefonando, perguntando se o plano de saúde vai dar atendimento ou não vai dar atendimento. Atenda. Porque a nossa imagem, a imagem do Hospital João Paulo II, a imagem do plano Smile, é mais importante do que o que nós estamos vendo aí. Né? O não atendimento é muito mais importante. Olha só o desgaste que está tendo no hospital. Quem quer ir no hospital como esse? Quem quer se internar no hospital como esse? Que chega na porta e impede a entrada? Então, esse tipo de coisa tem que acabar. Se não acabar, a gente vai continuar vendo as pessoas morrendo, pagando o plano de saúde, como é o caso deles. Então, eu vou dizer para vocês, nós vamos continuar acompanhando. Digo mais uma vez, o hospital, o plano de saúde, se querem falar, estamos aqui abertos para vocês, não tem problema nenhum, né? O Cidade Alerta está aberto para ouvir todas as partes. Agora é o seguinte, não mintam para a gente, não façam afirmações falsas e enganosas, não façam isso, isso é muito feio, isso não se faz. Tem alguém coragem de conversar com a gente? Por que o diretor clínico do hospital não conversa com a gente? Ele é médico, diretor clínico, por que ele não conversa com a gente? Conversa com a gente, explica o que aconteceu, explica quem que deu ordem para não atender, né? E o plano de saúde? Quais providências vocês vão tomar? Nós queremos saber. Vocês têm que tomar providências. É o que a legislação manda, né? Porque se não tomarem, a lei vai fazer a sua parte e a justiça também. Então, Jéssica, eu vou dizer para vocês, nós vamos acompanhar, vamos voltar com o teu caso. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no programa. Dr. Alan, que veio até aqui, que nos esclareceu, né? Qual é o comprometimento de um médico que faz o juramento quando se forma, né? Esse juramento é que ele tem que carregar a vida inteira com ele, e é isso que a gente espera dos médicos brasileiros, ou dos médicos que escolhem o Brasil para clinicar, porque temos muitos médicos que vêm de outros países, que tenham, em primeiro lugar, né? A humanidade no seu coração. A humanidade no seu coração. E nós vamos voltar com esse caso, tá bom? Tá bem? Nós agradecemos. Obrigado, doutor Alan. Obrigada. Obrigado, senhor. Nós vamos continuar com esse caso porque, olha... E o pior de tudo, revoltante, Celso, que viu? independentemente do resultado final, de indenização, não indenização, culpa, não culpa, a Alice não volta mais. A família está destruída para sempre. É verdade. Para sempre, para sempre. Verdade. Como é que é, João? O Celso volta depois? Depois das 9? Da patrulha, É porque é o seguinte, o Cidade Alerta para às 19h45